Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho, pode botar aí, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Depois vem João. Evangelho de Lucas, vamos aqui, capítulo 24. Isso, abre na sua Bíblia só para você marcar a pregação de hoje, mas eu coloquei ali na tela. Hoje eu vou pregar com essa apresentação aí, para você visualizar. Por quê? Porque eu vou falar sobre, entre outras coisas, o julgamento de Deus. Você, como igreja, precisa ter um conhecimento. Eu já falei, vou repetir. O julgamento já começou. Coloca a sua barbinha de molho, no bom sentido. O julgamento já começou. Você já viu na Bíblia dizer, julgamento final, nos últimos dias, haverá o julgamento final. Se existirá um julgamento final, tem outras instâncias. Temos aqui a doutora Cristiane, que sabe bem do assunto. Para chegar até o juiz, para a decisão, tem todo um trâmite antes, não é, doutora? Antes tem que fazer todo um processo, tem que colher provas, tem todo um trâmite. Não é assim, não. Vai estar todo mundo na presença de Deus no último dia para ser julgado. Vai ter gente que vai falar, meu Deus, poxa, Senhor, eu não sabia. Se eu soubesse que era assim, eu não estaria aqui sendo condenado. Então, para que não haja argumentação, alguns pontos você precisa saber, até para melhorar a tua vida cristã. Nós temos aqui o Pedrão, meu amigo que está lá atrás, a irmã Arcelina, que está lá quietinha, né? Irmã Arcelina, prestando atenção. Pessoas que já têm uma determinada idade, experiência de vida, mas esse assunto, talvez eles precisam ouvir para que eles aprendam como funciona o julgamento. Vai ter muita gente que, quando chegar diante de Deus, vai falar, Senhor, mas eu não sabia que isso aqui era assim, eu nem sabia que eu já estava sendo julgado. Aí Deus vai falar assim, não, porque nas igrejas, as igrejas que pregam a minha palavra, foi ensinado sobre isso. Segundo, quem já ouviu falar sobre o livro da vida? Levanta a mão, livro da vida. Seu nome está no livro da vida. Lembra que Moisés falou, Senhor, não, apague o meu nome do livro. Na verdade, ele pediu para apagar, né? Ele ficou tão indignado lá, ele falou, apaga o meu nome do livro da vida. Olha que besteira, né? Aí pagou o preço, não viu a terra prometida por essas e outras atitudes. Mas vamos lá, voltando aqui. Hoje, Deus vai te ensinar que a paixão dele, vou usar a palavra paixão, mas Deus não tem paixão, Jesus não tem paixão. Paixão é coisa humana. Paixão, diga-se de passagem, é um sentimento meio que duvidoso. Deus tem amor. Mas, usando aí, né, a paixão de Cristo, o tema dessa mensagem é, a paixão de Cristo é você. O amor maravilhoso que existe é por você. Então eu vou te provar que Ele te ama, que Ele derramou o sangue dele por você, mas que você precisa fazer a sua parte, e você precisa, em nome de Jesus, ficar atento. O que a igreja de Cristo, o que você e eu precisamos fazer, é ficar atento, pedir a Deus discernimento espiritual. Para quê? Para você enxergar o que está acontecendo aí fora, para você olhar e falar, meu Deus, Senhor, não permita que eu saia da tua presença, porque aqui fora tem morte e destruição. Dentro da arca está cheio de animalzinho, sabe? Que às vezes a arca, gente, os animais faziam barulho, o mau cheiro era muito grande, era desconfortável estar dentro da arca. Mas dentro da arca tinha vida e salvação. Pegou a chave? Fora da arca, o ar estava mais puro, mas tinha morte e destruição. Então, vamos ler juntos aqui, ouça o que eu vou ministrar sobre a tua vida em Lucas 24, 6 e 7. Diz assim, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Esta promessa de que ele seria entregue, que ele morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia, foi uma promessa. A pergunta é, essa promessa se cumpriu? Sim ou não? Sim. Ele ressuscitou? Sim ou não? Sim. Então, peraí, o evangelho é entendimento. Então ele prometeu que, na Bíblia diz que ele seria entregue, que o Filho do Homem seria entregue na mão de pecadores. Aconteceu isso? Sim ou não? Sim.
Na Bíblia dizia, tinha uma profecia, também lá em Isaías, tinha uma profecia em vários textos bíblicos, até em Jó tem essa profecia, dizendo que ele seria crucificado, tal. Ele foi crucificado, sim ou não? Sim. E por fim, a profecia dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele ressuscitou, sim ou não? Sim. Então nós estamos falando de um livro que faz promessas e cumpre as promessas que ela faz. E ele tem uma outra promessa. Ele disse que voltaria. Só que até agora, desde quando eu sou pequeno, eu escuto falar que ele vai voltar. Muitos aqui, desde pequeno, escutam que ele vai voltar e ele voltou. Quem entendeu o mistério? Prometeu que ele seria entregue, ele foi. Prometeu que ele ressuscitaria, que ele seria crucificado, ele foi. Prometeu que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Tem promessa de que ele vai voltar. Ele vai voltar, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que aconteceriam sinais antes da volta. É sobre isso que nós vamos falar. Ele tomou atitudes que eu quero que você entenda. E antes de tudo, no primeiro ponto antes de vir, ele prometeu voltar. Antes dele descer, já havia a promessa de que ele viria, passaria por tudo, que voltaria para buscar a igreja dele. Só que o tempo está passando e já tem gente falando, cadê ele? Cadê que ele não vem? Não vai vir não. Tem gente até nas igrejas dizendo que ele já veio. Tem estudos na internet de crente dizendo que Jesus já voltou já naquela época. Quando ele veio, já era a volta dele. E tem gente acreditando nisso. Mas olha o que Deus vai te ensinar nesta noite. Existem centenas de textos proféticos que falam da volta de Jesus. Olha aqui, provas. Lá em Judas, no livro de Judas só tem um capítulo, tá, gente? Judas não é o Judas Iscariote, não. É outro Judas. Judas era um nome comum na época, né? Várias pessoas tinham esse nome. Judas, capítulo 1, no versículo 14 e 15 tem uma promessa. Se você quiser anotar as referências, não vai dar tempo de ler todas. Salmos de número 50, versículo 3 e 5. Isaías, que foi um dos que proferiu bastante a volta, capítulo 25, versículo 8 e 9. E Daniel, capítulo 12, versículo 1. Olha aqui algumas das profecias que dizem que ele vai voltar. Então, se tudo que está sendo dito na Bíblia, o amor de muitos se esfriaria, está acontecendo sim ou não? Sim. Gente, eu baixei um vídeo, não sei se vai dar tempo, em algum culto eu vou mostrar isso para vocês. Uma senhorinha em outro país, ela está numa praça pública, como se fosse na Cinelândia, aqui do Rio de Janeiro, uma praça pública, no calçadão de Campo Grande, era um movimento intenso, e uma senhora, um senhor, acho que é uma senhora, cabelinho branco, com uma barraquinha de pipoca muito bonitinha, muito bem feitinha, linda, muito com os compartimentos, assim, ela com certeza, tadinha, ela gastou um dinheiro para fazer aquela barraquinha, para comprar, enfim. E ela numa praça pública agora, pegou fogo lá no botijão, lá no gás ali, e começou a lamber o fogo a barraca. Pasme você. Ninguém ajudava a senhorinha. Ela, aquela velhinha, ela devia ter uns 80 anos, gente. Ninguém parou, até que veio um rapaz, e aí tentou ali ajudar, viu que não estava conseguindo, foi embora. Até que depois de um bom tempo, já estava sem recuperação a barraca, veio um rapaz, um anjo de Deus, com um extintor e apagou. Mas ninguém parou, as pessoas passavam com suas malas, executivos, homens, mulheres, meninas, tal, passaram e não ajudaram. O amor está se esfriando. Eu já vi vários vídeos da pessoa tá ali, agora mesmo, umas meninas de escola batendo numa menina autista. Ninguém, até que chegou um homem lá, depois de muito tempo que a menina já tinha tomado uma opção de tapa, mas graças a Deus pela vida dele, que ele foi lá e interviu. Então eu olho para isso, eu vejo pai matando filho, filho matando pai, matando a família inteira. O amor está se esfriando. A Bíblia diz que esfriaria, sim ou não? Está acontecendo sim ou não? Então por que a volta não vai acontecer? E hoje nós vamos falar sobre exatamente isso. Mas o interessante é que essas profecias foram dadas antes de Jesus vir pela primeira vez. Já estava predito, porque o ser humano pecou lá atrás. Deus já sabia para onde esse negócio ia caminhar.
Então ele já preparou um plano de salvação, gente, que está alcançando a mim e a você, e nós precisamos alcançar mais pessoas. Por isso a importância de um lugar onde vários lugares vão fechar, onde pastores vão cair, a igreja vai se dissolver. A Bíblia diz que as ovelhas ficarão assim, desgarradas, sem saber para onde ir. Toda vez que um homem de Deus, um pastor, uma mulher de Deus cai, muita gente fica desorientada, sai da igreja, vai para o mundo. É isso que o diabo quer. Então, a segunda coisa é, se ele veio, é sinal de que voltará. Se Jesus prometeu que viria, lembra de Isaías? Um menino se nos deu, e sobre ele está o principado. Lembra de Isaías, quando ele faz a promessa? Será conselheiro chamado Emanuel. Inclusive o irmão Pedro está até com a camisa escrito Emanuel, Deus conosco. E o nome dele será Emanuel, príncipe da paz. E ele vai narrando tudo, Isaías é Antigo Testamento, ele está narrando algo que ia acontecer lá no Novo Testamento, aconteceu. Ele veio, é sinal de que ele voltará. Se ele disse que viria, veio, e falou que voltaria, ele voltará. E aí, sua vida, crucificação, sua ressurreição, porque as pessoas agora vão começar, a paixão de Cristo, eu não vou comer carne. Nós respeitamos, tá, gente? Nós como cristão, pelo amor de Deus, não vai fazer um churrasco lá para afrontar teu vizinho. Não faça isso, respeite a religião dos outros, hein? Não quero membro do Viva arrumando treta com o vizinho, não. Você pode até fazer churrasco, mas aí tem que vigiar, né? Tá bom? Mas não fica afrontando, não. Isso não é de Deus. Nenhum crente gosta de ser afrontado, mas adora afrontar os outros, tá? Graças a Deus que vocês são bênçãos, não afronta ninguém. Escutou, né, Joel? Você vai fazer picanha argentina lá não, né, irmão? Não, deixa para fazer no outro dia. Aí, e chama a igreja toda. Sua vida, crucificação e ressurreição são as principais evidências que ele virá em glória e majestade para então ser considerado como sempre deveria ser considerado, ter sido considerado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para amar e as pessoas odiaram ele, as pessoas maltrataram ele. Ele vai voltar agora, mas ele vai voltar para julgar. Pastor, então Deus é mau. Olha quanta oportunidade ele está dando. Você vê aí, pessoas afrontando Deus, afrontando Jesus, e ele na maior paciência. A gente fica assim, nossa, essa pessoa falou isso. Teve uma mulher que botou fogo na Bíblia, fez mó graça. Ele, tranquilo. Mas quando ele voltar para fazer o julgamento final, meu irmão, minha irmã, muitos dentro das igrejas vão ficar, porque não entendem o que vai ser está sendo ministrado aqui. Glória a Deus pela tua vida. Há mais de 1.500 profecias sobre a segunda vinda de Jesus registradas na Bíblia. Para cada profecia sobre a primeira vinda de Jesus no Antigo Testamento, há 8 que predizem a segunda vinda. Entenderam? Para cada profecia que dizia lá no Antigo Testamento, ou entre 8, cada 8 que tinha, nós temos outras dizendo que ele também vai voltar. Ele vai vir, mas também afirmamos que ele vai voltar. Só que o diabo é astuto. Cadê ele? Cadê ele que não vem? Cadê ele que não vem? Nesse inteirinho, tem muito crente achando que ele não vai vir mais. Já surgiram estudos dizendo que ele já veio, já voltou, ninguém viu, né? A Bíblia diz que ele vai voltar, o céu vai se abrir, todo olho verá, vai ser um evento do ano. Se eu e você vamos fazer uma festa, a gente quer fazer de maneira maravilhosa, imagine a volta de Jesus. Então essa história está levando muita gente, não entendo nem porquê, mas é falta de conhecimento. A volta de Jesus é mencionada uma vez em cada 5 versículos no Novo Testamento. Jesus em si já é o sinal. Pastor, eu preciso ver os sinais. Primeiro que está aí. Terremotos, rumores de guerra, tudo está aí, gente. Lugares que não enchiam de água estão enchendo, o mar está tomando. A minha mãe e meu pai falavam, o mar vai tomar o que é dele. Aí você, que nada, eu vou para a praia, pai. Ei, está tomando ou não está tomando? Vocês já viram as erosões que a praia está causando? Você já viu que teve uma praia linda? Tiveram várias, que tomou, caiu tudo, acabou a praia. Tem lugares que as casas estão caindo, tem lugares aí para o Nordeste. Devagarzinho. Ele não precisa brigar, embora de vez em quando a força vem e leva a sair lambendo tudo. Aí o ser humano se desespera e bota a culpa em Deus.
Mas, na verdade, a palavra de Deus só está se cumprindo. E o povo, às vezes, não enxerga. Porém, só há segurança em concentrar-nos em Jesus. Ontem, hoje e sempre. Gente, o maior sinal que vai te manter ligado sobre a sua salvação, a salvação da tua alma, a salvação da tua família e de tantos quantos a gente conseguir salvar pela palavra, é em Jesus. O foco, eu não posso me desesperar, a Bíblia diz isso, não vos assusteis quando verem essas coisas acontecendo, porque é chegado o tempo da vossa redenção. Olha isso. Então tem crente que fica apavorado, pastor, meu Deus do céu, terremoto não sei aonde, pastor, é o fim do mundo, pastor, não sei o quê, ai meu Deus, vamos orar, ai a pandemia matou muita gente, aí os crentes começam a se desesperar. Ei, quem conhece a palavra, acalma o coração, fica preocupado, vê, sofre dano, mas fala, ei, eu sei o que está acontecendo. E aí o que eu faço? Eu não olho para os sinais eles só falam para mim, para você, que a palavra de Deus é real. O amor se esfriar, meu irmão, meu Deus do céu, feminicídio não acaba. Não acaba, homem batendo em mulher, homem matando em mulher por amor, mulher matando homem, filho, está uma desgraça. Mas quando eu olho para isso, nós sofremos com isso. Mas cada vez que eu vejo os sinais, eu olho para Jesus, que é o maior sinal que eu tenho. Você e eu precisamos fitar e focar o nosso olho em Jesus. E o único lugar na face da terra em que você ainda consegue ter um momento de 2 horas é na igreja. Nem na nossa casa a gente consegue, nem eu como pastor, irmãos, nem eu como pastor consigo ficar 24 horas lendo Bíblia. Eu tenho minhas atividades, eu tenho coisas pessoais, coisas profissionais e também tenho muita visita, muita coisa para fazer. Às vezes é coisa de última hora que você tem que quebrar a tua rotina todinha para resolver. Então eu amo estar na casa do Pai. Eu entendo quando Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi fala várias vezes nos Salmos, dizendo, alegria de estar na tua presença, eu me regozijo. Ele fala, minha alma se alegra. Eu entendo, porque eu olho para Jesus e eu estou ensinando para você, como líder espiritual, como pai espiritual, como sacerdote neste lugar, olhe para Jesus. Não importa o que está acontecendo no mundo, você tem que ver que os sinais estão se cumprindo. Mas Jesus, Ele vai te dar o direcionamento. O que você precisa para a tua vida pessoal é em Jesus. Não, Faustão não vai te ajudar. Silvio Santos não vai poder te ajudar. O máximo, se você comprou o carnê do baú, você vai ganhar o presentinho. Se você comprar o Jequiti, você vai ficar cheiroso. Mas ele não vai te ajudar. Outros programas de televisão, o Big Brother... Acabou o Big Brother? Graças a Deus, ninguém sabe, que bênção. Mas acabou. As adolescentes, elas ficam olhando para minha cara e rindo. Tu já sabe. Acabou, irmã? Não acabou não, né? Falta quanto tempo para acabar? Porque eu estou assim, angustiado. Quanto tempo? Até o final do ano, né? Final do ano que acaba. Deve ser, né? Fala, irmã, vocês sabem. Elas ficam olhando uma para a outra, tipo assim, não sabe de nada o pastor. Mas olha só. Vamos fazer o seguinte, essa semana ninguém vem para a igreja. Vamos ficar assistindo Big Brother, pay-per-view, né? 24 horas, dormindo e a gente lá assistindo ele dormindo. E nós vamos aprender coisas maravilhosas para a nossa vida espiritual. Fofoca, discórdia, briga, agressão, confusão, contenda, vício, pornografia. É lá que nós vamos crescer? Sim ou não? Só tem um lugar onde Deus separou para mim e para você. Jesus ainda não voltou, porque espera aqui a parte linda que eu vou começar agora. Olha isso, gente. Sabe por que ele não mata o Fábio Porchat? Sabe por que ele não mata aquela pessoa que está rasgando a Bíblia? Aquela pessoa que você acha que ele deveria matar porque está fazendo mal? Sabe por quê? Está aqui, ó. Jesus ainda não voltou, porque espera que seus filhos aceitem o seu sacrifício e se arrependam. Diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, porque tem gente dizendo que está demorando. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Então, por isso que Jesus ainda não voltou, porque ele está dando chance ainda. Por isso que quando ele vier fazer o julgamento final, não tem mais justificativa. Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu era crente. Eu profetizei em teu nome, eu era crente. Eu ia para a igreja todo domingo, quarta-feira, dava dízimo. Aí ele vai falar o que está na Bíblia. Apartai-vos de mim. Eu nunca conheci você. Sabe por quê? Você estava lá, mas você não estava conectado na minha palavra. Você não estava aprendendo de mim. Você não estava buscando em mim. Você estava buscando outras coisas também além de mim. E aí na terceiro ponto, eu continuo e digo: ele julgará cada um. Isso aqui é muito sério. Eu não sei se você consegue tremer com essa última frase, essas duas últimas palavras. Suas obras. Você sabe o que são suas obras? Atitude. Por isso que eu sempre oro, e ore sempre assim, como o papai ensina: Senhor, me perdoe por pensamentos, atitudes, palavras, comportamentos que não têm te agradado. Peça perdão a Deus pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas obras, por aquilo que você e eu temos feito diante de Deus. Sempre renova, todo dia, se possível, a tua, diante de Deus, porque a gente erra. Às vezes você fala uma coisa de alguém que não era para falar. Às vezes você tem uma atitude no trânsito que não era para ter. Deus não está olhando para isso. Ele só quer que você reconheça e se arrependa e peça a Ele para te ensinar a fazer o que é certo. E aí ele diz: ele julgará cada um conforme as suas obras. O tema bíblico do juízo está relacionado com a segunda vinda de Jesus. O fato é que todos comparecerão. Não tem presidente, juiz, promotor que vai se livrar disso. Todos comparecerão. E este juízo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todas as coisas serão julgadas, as boas e as más, as conhecidas e as ocultas, as que estão escondidas. Por isso, neste lugar, nós não estamos querendo te motivar a seguir um cantor famoso, a se alegrar no cara que está na moda cantando o maior hino maravilhoso. Eu preciso dizer isso para você, porque como pai eu tenho que conversar com os meus filhos, não tem jeito. O Senhor me impele a isso. Está no meio da pregação, Ele traz algo, eu tenho que dizer para você. Aquela moça, aquela mulher, se assim eu posso dizer, Flor de Lis, o hino dela era a coisa mais linda do mundo. Tinha um hino muito famoso que ela cantava, que dizia, foi até bem perto lá do acontecimento, um hino que ela cantava: eu vou dar a volta por cima, o que prometeu, vou dar a volta por cima, o Senhor, nananana. Cara, que hino louvor lindo, maravilhoso, que coisa linda, coisa linda. Gessé Aguiar, rapaz, pensa num louvor. Um louvor aí do Gessé Aguiar aí, conhecido. És o meu alívio. Coisa linda. Quem conhece esse louvor aí? Coisa linda, sim ou não? Deus deu o dom para ele, deu o dom lá para aquela mulher também. Priscila Alcântara. Botei aqui, não vou botar hoje não, tá, irmão? Fica tranquila. Espírito Santo. Não é essa não. Isso é outra. Isso é outra. Como é que é, irmão? Fala aí daí. Como é que é? Espírito Santo, é incrível como... Vamos cantar esse louvor? Vamos lá. Me ajuda, gente. Vai. Espírito Santo, é incrível quando me sinto, quando invade meu ser. Não dá para explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Vai. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de... Coisa linda, né? Vai. O que é seu, nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver
pelo Espírito, escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Vem me inundar o meu ser. Olha que coisa linda que ela cantava. É isso que ela está fazendo agora? No carnaval, coitada, não estamos julgando, mas para te ensinar. Ela foi cantar no carnaval com a Ivete Sangalo, fazendo todo, ela falou que ama o carnaval, e ela virou a folha, como diria a minha mãe, virou a casaca. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã? Muitos quando chegarem lá, falam: Senhor, mas eu cantei no teu nome. Eu falei coisas lindas em teu nome. Pastor, você está julgando eles? Não, porque o que aconteceu com eles pode acontecer comigo, pode acontecer com você. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas quando eu digo isso para você, é para que juntos, como igreja, um segure na mão do outro, juntos segura na mão de Deus, e não vamos deixar ninguém se perder. Por isso eu estou ensinando pela palavra a você que vai haver um julgamento. Sabe por quê? Essas pessoas esqueceram. A Flor de Lis era tanta revelação, era tanta profecia, era tanto movimento, era tanto cai-cai, era tanta coisa que ela se esqueceu de que haveria um julgamento. Esses cantores, era tanta fama, tanto glamour, tanto dinheiro, tantas coisas, que eles se esqueceram que haverá um julgamento pelas obras. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para que, independente das situações, você não se esqueça disso. Eu estou há 27 anos no Evangelho pela misericórdia de Deus e eu procuro lembrar, eu amo a palavra, toda vez ele traz uma palavra para me lembrar que eu vou ser julgado pelas minhas obras. Então não adianta a gente daqui a pouco ceiar sem a mínima preocupação de que eu preciso rever meus conceitos e valores. E aí eu te convido aqui agora a cantar comigo esse hino que diz assim, ó: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Reconstrua nessa noite. Vou ao caminho, Jesus. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Diga agora: eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero ao primeiro amor, ao primeiro. Coisa linda, a igreja é a tua igreja, Senhor, declarando que quer voltar a Deus. De novo, declare isso com o coração. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Imagine Deus, Pai, vendo a igreja dele dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor. Essa noite o Senhor está trabalhando no teu coração. E aí eu quero fechar para a gente ceiar e dizer para você das 3 fases, se eu não me engano são 3 fases que já estão acontecendo. Saia daqui consciente disso. Primeira fase, o julgamento já começou, aprenda isso. O juízo da investigação já começou. Olha o que diz em Jeremias: eu sou o Senhor, que
que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse julgamento, a primeira fase, já começou. O Espírito Santo, ele tem nos mostrado o que é certo e o que é errado o tempo todo. Antigamente, há 20 anos atrás, uma criança, ela não sabia da vida, ela não sabia das coisas. Ela era completamente, eu não sei você, eu com 12 anos eu era totalmente bobo. Talvez você aqui com 8, 9 anos brincava de boneca. Você aí com 12 anos brincava de carrinho. Você era garoto bobo, menina boba. Hoje em dia, meninos e meninas de 8, 9, 10, 11, 12 anos, sabe de coisa que você demorou 20 anos para descobrir. Sim ou não? Deus está dando e permitindo uma gama de conhecimento tão grande como nunca existiu na terra. Eu gosto de lembrar disso para que a sua mente entenda. Fecharam a biblioteca da regional. Sabe por que fecharam a biblioteca da regional? Sabe por que as bancas de jornal têm que vender doce, brinquedo e uma porção de coisas? Porque hoje as pessoas têm a informação do mundo inteiro na palma da mão. Não precisa mais seu filho e sua filha ir na regional se inscrever para ir ler livro lá de pesquisa. Quem está entendendo, diga amém. Então, Deus está permitindo uma gama de conhecimento para que não haja desculpa. E Ele está começando a investigar agora os corações, porque ninguém, somente aqui, ó. Olha como é que Deus faz. Está vendo isso aqui? Inocência. Herbert, você sentaria aqui no meio da igreja como ela sentou aqui agora? Irmão Carlos, você sentaria aqui agora? Todo mundo aí, ela chegou, sentou. Não sei o que ela arrumou aqui e foi embora. Quem viu aí? Olha como é que Deus está fazendo. Essa é a fase da inocência. O Heitor está com 11 anos. 12. Não, o Heitor não tem nenhuma criança aí com 8 anos. A Laura está com 9, minha filha. Jamais ela sentaria aqui. Por que ela não sentaria? Alguém pode me responder? Já tem uma consciência. Eu cito o nome dela aqui, ela fica ali fora, ela olha para mim, ó. Tipo, ela fala. Se lá em casa a gente conversar e falar o nome dela, ela fala, eu tô aqui, hein? Eu tô entendendo tudo. Não é assim ou não é? Antigamente, você com 12 anos estava correndo de menino, dava um beijinho, beijava o espelho, beijava a maçã, beijava até o chão. Agora, irmão, ei, vocês já viram algum filho de vocês brincar de pera, maçã, salada mista? Nem precisa mais, papai. Vocês estão entendendo? Então as coisas estão mudando. Juízo começou. Segunda fase. Juízo de comprovação. O Senhor só está recolhendo provas contra nós ou a nosso favor. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Essa semana a Laura me perguntou sobre isso. Ela falou, pai, e quem já morreu vai ressuscitar de novo? Eu falei, meu Deus do céu, não. Parei o carro, falei, peraí, é a Paula ou a Laura que está do meu lado? Seus filhos não vêm com as perguntas meio lá em cima? Eu falei, Senhor, eu sou professor de teologia, mas o Senhor está me testando demais. Como é que eu vou explicar para uma criança essa questão aí? Seus filhos estão com perguntas, incompreensões. Comprovação.
ele está comprovando, ele está pegando prova. Não dê prova. Não construa prova contra você mesmo. Prova negativa. Fala, Senhor, eis-me aqui, sou pecador, homem miserável que sou, mas eu quero te servir, eu quero ser sério na tua graça, na tua casa, eu quero ser envolvido com a tua obra, eu quero não só te seguir, mas eu quero te servir. Pai, me perdoe porque eu erro nisso, me perdoe porque eu sou falho nisso. Senhor, mas me ajuda, tem misericórdia de mim, segura na minha mão, me ajuda, tira da minha vida tudo aquilo que não provém de ti, guia-me pelo caminho certo. A igreja tem que estar ensinando, a liderança tem que estar ensinando a igreja a ter esse comportamento. Mas não, a noiva de Cristo está brincando, está dormindo, está festejando. Terceira fase, se eu não me engano, a última. Aí sim, virá a terceira e última fase, que é a fase onde o juiz, né, doutora, vai executar a sentença. Quando um juiz, ele bate o martelo e impetra a pena, os advogados vão tentar rever. Mas quando o cara tem todas as provas contra ele, foi até o que aconteceu com a Flor de Lis. Ela negou, ela deu o subsídio, mas sendo que não teve jeito, teve uma porção de prova e está lá presa. Isso que está acontecendo, que aconteceu com ela, serve para nós olharmos, porque no mundo espiritual também vai acontecer isso. Então, e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A igreja não prega mais sobre o inferno. A igreja só prega sabor de mel, da vitória, da conquista, da bênção, campanha do milagre, campanha do não sei o quê, campanha da vitória, campanha do que você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Ninguém bota uma faixa lá fora dizendo: campanha, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Essa é a campanha. Porque ninguém vai vir, ninguém quer pegar a cruz. E eu concluo para a gente ceiar. E eu creio que o Espírito Santo, com essa aula didática, te fez entender que a partir de hoje você precisa sair daqui desejando ser o melhor cristão que você puder, dentro das suas possibilidades, o melhor servo, servir ao Senhor. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se olhar para o passado, você vai encontrar a salvação na cruz de Cristo. Ali Ele nos concedeu a justificação dos pecados. Se olhar para o presente e ver que Ele faz com que nós, o que Ele faz por nós nos céus, encontramos a santificação. Porque o que Ele está fazendo? Nós somos pecadores, tá? Erramos, pecamos, mas através de uma pregação dessa, da palavra de Deus, louvor, adoração, nós estamos sendo santificados, ou seja, separados. Com uma palavra dessa, você vai tomar algumas decisões, você vai parar de fazer algumas coisas para você não ser condenado, sim ou não? Então você está sendo santificado. Então no presente Ele está trabalhando com a santificação da igreja. E quero dizer para você, está na palavra, o julgamento vai começar pela igreja. Por quê, pastor? Pergunta para mim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque a igreja é o que conhece a palavra dele. Então quando Ele vier para julgar, os primeiros a serem julgados serão as igrejas, o povo de Deus. Porque era o povo que... Porque eles ficam esperando que Ele vai julgar o Porchat. Ele vai julgar o cara que foi lá no carnaval e se vestiu de Jesus e de diabo e arrastou Jesus. Não, Ele vai julgar esses. Mas antes Ele vai julgar nós, porque nós conhecemos a palavra. Então isso deve me fazer, como servo, como discípulo de Cristo, se preocupar e me santificar. O que é santificar? É ser santo, perfeito? Não, é eu me separar daquilo que é mundano, daquilo que me atrapalha, pois Ele nos dá o poder para vencer o pecado. Ao olhar para o futuro, quando Ele voltar, teremos a glorificação, viveremos a glória eternal do que Ele já preparou para cada um dos que
amam a sua vinda. Tem gente que não quer que Jesus volte. Então eu te peço, como líder espiritual, reveja hoje a maneira que você está vivendo diante de um ato de amor tão maravilhoso. Porque Ele morreu e entregou a vida dele, derramando o sangue dele, que nós vamos beber daqui a pouco, por você, por amor. No nome de Jesus, seja abençoado. Quem foi abençoado, diga amém.